minha povo, tudo bem com vocês? Há quanto tempo de novo? Porque eu demoro pra fazer esses vídeos falando. Mas não tem problema, apareci, estou viva. Desculpa aí a minha aparência. Eu às vezes eu apareço apresentável, às vezes não. É porque, como vocês sabem, de manhã, como eu já falei nos outros vídeos, mas não sei se vocês se lembram, porque se eu tenho memória de Dora, né, como é que eu vou cobrar do outro que o outro se lembre dos detalhes, né? Mas, pois geralmente de manhã eu faço exercício, então eu sempre tô assim de exercício. Meu cabelo tá até marrom mesmo, mas tudo bem, não tem problema, tudo bem. Não, eu também não costumo fazer muita maquiagem pesada, então desculpem aí a minha cara 100% natureba. Mano, você tem demência? Então é isso. E o tema do vídeo de hoje é patetices de Emily em histórias inéditas da escola. Porque essas são as melhores. Diga lá, quem concorda que as histórias de colégio são as melhores? Cara, eu concordo. Porque, cara, colégio, criança, adolescente, a gente encontra de tudo. Principalmente se a criança tiver alguma TDAH, uma predisposição a sem querer ser engraçado. Sabe aquelas pessoas que são engraçadas sem querer? E que pagam micos recorrentes sem querer? Aquelas pessoas que não querem chamar atenção, mas sem querer acaba chamando porque é meio pateta, assim. Eu sou esse tipo de pessoa e eu fui esse tipo de criança e tipo de adolescente que só me metia em meleca, isso mesmo, meleca. Eu era engraçada sem querer ser, eu fazia patetice sem querer cometer a patetice. Então, gente, vamos à primeira história da minha infância na escola. Gente, essa história eu rio até hoje porque ela tem muito a ver com a minha distração, sabe? Mas assim, eu juro que nesse dia eu estava muito focado, Aham, sei. Imagine quando eu não estou focada, né? E assim, eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de professor na sua vida, mas eu tinha um professor que ele era ou muito amado ou muito odiado. Ou, na verdade, ou temido, muito temido mesmo. Tipo, a risada dele já dava medo. Era uma risada assim, uau! Tipo assim, e assim, porque assim, só dele pisar dava medo. Por quê? Porque as provas dele sempre foram bastante, digamos assim, complexas, cheias de pegadinhas e tal. E você tinha que estudar bem, dominar o assunto. E você não podia ser distraída pra poder passar. No mínimo com 70 nesse professor. É um professor que um querido. Eu gosto dele bastante, mas eu tinha muito medo dele. Era o meu professor de história, o Franceliton. Se um dia eu chegar esse vídeo até você, tio Franceliton, você foi meu professor e você mora no meu coração, viu? Eu tô falando, eu tinha medo do senhor, mas eu gosto muito do senhor, viu? E eu amava o jeito que o senhor dava as matérias, conduzia as aulas, muito engraçado, professor muito dinâmico, não tenho o que reclamar dele, não tenho o que reclamar do senhor, o senhor é 10. Só que as suas provas e o jeito que o senhor amedrontava a gente, era uma pressão psicológica, tá? Mas o senhor mora no meu coração, viu? Se um dia ele ver esse vídeo, né? Pois é, eu tinha esse professor, um professor de história, o Franceliton. E assim, geralmente nas aulas dele, ele exigia que todo mundo tivesse bastante focado, né? Concentrado. Conversa paralela, não. Então, a gente, na maioria todas as aulas dele, dificilmente uma pessoa conversava, era uma aula assim, ainda mais que as aulas eram muito dinâmicas, então a gente ficava bastante focado. Só que eu sou distraída, e naquelas aulas onde naqueles pequenos momentos que precisava ler, tipo assim,
lê aí o trecho tal. Aí de um coleguinha passa pro outro. Sabe esses momentos assim? Esses momentos é que dá umas... são propícios pra dar uma viajada, pra ter uma conversinha ali, mas assim, ele já cortava logo, né, isso. E ele não sei o que é isso, que ele conseguia sentir quando a pessoa estava viajando na maionese. A pessoa podia estar assim, ó, no livro, mas ele sentia, aquela pessoa ali tá viajando na maionese. O que ele fazia? Fulano, leia aí. Pois é. Só que eu nunca tinha sido vítima dessa parada, porque os momentos que eu boiava, ele não sentia em mim, ele sentia geralmente nos outros, e eu dificilmente boiava. Não, eu boiava um pouco, mas nesse dia eu estava predisposta a ficar ali, ó, concentrada. Hoje é o dia que eu vou ficar focada. Hoje é o dia do meu foco. E aí, beleza. Eu lá, gente, eu juro, eu tava focada. No trecho que eu estava bastante focada, ele não me chamou, né? E aí, ele chamou o coleguinha na frente pra ler. Só que, de repente, eu não sei o que aconteceu. Foi um lápis de segundo. Eu acho que eu tava com tanto medo de me perder que eu me perdi. Não foi nem distração, foi o medo. Eu me perdi. Justamente nessa hora que eu me perdi, eu escuto só meu nome. Emily! Eu tava assim, ó. Aí, Emily! Aí eu olho pro lado, olho pro outro. Não, não sou eu, não. Não sou eu, não. Não sou eu, não. Deve ser outra Emily. Continue o trecho, por favor. Só que, tipo, eu tava focada, gente. Eu tava muito focada. Eu não acredito que eu vou perder justamente agora no meu nome. E aí eu, não, calma, respira, né? Porque o pânico só vai piorar as coisas. Calma, respira. Eu tava lendo, eu tava acompanhando, então eu sei onde é que eu tava. E eu fui tentar procurar. De repente, quando eu olhei pro livro, parecia que as palavras eram um quebra-cabeça embaralhado. Eu não conseguia me achar no texto. Que burro, dá 0 pra ele. E ele ficava assim, aí ele pigarrou, né? Aí ele, Emily. Aí eu, Gente, não saiu nem minha voz. Minha voz, quando eu fico nervosa, já afina. Quando eu fico mais nervosa, afina mais ainda. Eu, Aí ele, Emily, continua o texto. Aí eu, Eu não conseguia nem falar. Só que eu tava viajando. Era o primeiro tempo. Já imaginou? Eu era distraída. E o primeiro tempo, acho que era umas 7h30 da manhã, o primeiro tempo era história. Então, gente, perdoa. Eu tava com sono também. Mas eu não tava distraída, eu tava focada. Sei. O problema é que eu tava com sono. Aí ele, Emily, onde é que você tá? Por que ele fez essa pergunta pra uma pessoa com TDAH? Aí é que eu respondi. Aqui é o livro. Aqui. Eu não queria ser engraçada, eu não queria chamar atenção. Eu só tava muito nervosa e estava com sono, não sabendo nem qual era. Eu não sabia nem o que responder. Eu respondi aqui, como se o professor soubesse o que era o aqui. E aí ele olhou pra mim e riu junto com a turma, claro. E ele falou, aqui onde, Emily? Aí eu, pra completar o meu amigo, eu falei, de novo, aqui. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E olhava pra ele como se fizesse sentido. Aqui, professor, você não tá vendo? Claro que ele não tá vendo. Uma distância de mais de 1 metro, eu aqui... Ele ia ver o que era o aqui, o livro aqui, o livro não tava, eu apontando, ele vai. Ele disse, não, minha flor. Aí eu não sei o que aconteceu, acho que eu não me lembro muito bem se eu prossegui, se alguém me mostrou o que era. Eu tenho um leve flash que o meu colega da frente... eu disse assim, Emily, é aqui, mas eu apaguei, sabe? Eu tava tão nervosa. Eu só me lembro do professor rindo, dos alunos rindo. E eu, tipo, ai, gente, depois ainda quis me dar uma crise de riso. Ai, porque eu sou dessas, eu tenho crise de riso. Pra quem não sabe, eu tinha crise de riso igual essa moça desse meme aqui.
Eu era desse jeito. Então se eu risse, já... Acabou-se a aula. Porque eu não ia parar. Eu ainda tinha essas crises de riso. Volte e meia eu tinha umas crises de riso. Volte e meia sempre tinha umas crises de riso. Graças a Deus os professores compreendiam. Porque não era uma coisa assim que eu queria... Que eu tava rindo. Era uma crise de riso que brotava de dentro e eu não tinha controle. E eu explicava isso, os professores entendiam. Porque realmente não era uma coisa que eu conseguia controlar. E era assim, tanto... Podia ser motivada tanto por algo que o professor fazia de engraçado... na hora que era pra rir mesmo, ou do nada, quando eu me lembrava de alguma coisa engraçada, eu ria e eu queria parar e não conseguia, eu ficava até sem ar, então os professores compreendiam, então eu tinha que parar a aula pra me dar água. Eu quase morria, eu acho que até era uma crise de nervoso, eu sempre fui muito tímida em ambientes com muita gente, eu sempre ficava muito nervosa, então não podia ser disso, então os professores sempre foram muito... empáticos nessa parte, muito acolhedores. Eu agradeço a cada um. Então, gente, essa foi a primeira história, mas senta que vem mais história. A segunda patetice não foi literalmente comigo, foi com uma amiga minha, não vou citar o nome, uma colega minha, na verdade, na época que eu estudava à tarde, porque eu sempre estudei pela manhã. Nesse tempo eu tava estudando pela tarde e eu tinha mais ou menos 1, 2, 3, 4, tinha umas 4 colegas, eu acho, 4 a 5 colegas. Eu andava sempre com essas meninas. E aí o que acontece? Um belo dia nós estávamos no recreio, estava andando pelo pátio da escola, pelo pátio da frente, né? Porque tem o pátio de trás, não tem a quadra. Estava no pátio da escola, andando, eu nunca esqueci. No final do pátio, digamos assim, tem uma parede onde tem um bebedouro. E aí a gente estava caminhando, a gente passou pelo bebedouro e a gente estava mais ou menos, a gente parou no meio do pátio, então tinha mais ou menos 1,5 metro do bebedouro até onde a gente estava. Só que assim, tinha uma das nossas colegas, que é uma outra colega, a gente tinha uma colega que era muito, muito alta. Eu acho que no máximo, a gente tinha uns 13 para 12 anos. Ela, com 13 para 12 anos, ela tinha mais de 1,70 m, eu acho. Ela era muito alta. E a gente era tudo ali, pela faixa do 1,58 m, 1,60 m. Então ela sempre foi muito alta. E ela andava muito rápido. Os passos dela eram bem, 3 passos meu, era uma pernada dela. Então ela era muito alta e andava mais rápido e os passos dela eram muito maiores do que os nossos, apesar de eu ter perna longa. Só que do lado dela estava uma outra colega minha, que é essa que aconteceu esse incidente. E ela era bem mais baixinha do que eu. Eu era até... Eu sou estatura média, né? Mediana, né? Eu tinha ali por volta, acho que de 1,58 m, 57 m. E ela tinha 1,50 m, acho que 50, 52. Ela era assim, era um pouco mais baixa do que eu. Ele estava caminhando do lado dessa minha outra colega, que é muito alta. Só que aí, eu não sei o que aconteceu, que as pernas das duas se embolaram. Véi, que viagem é essa, véi? Qual a probabilidade das pernas das pessoas se embolarem? E o pior é que a bichinha era mais baixinha. Meu Deus do céu, se essa minha colega era enorme, essa minha outra colega era o outro extremo, ela era pequenininha. Só que não tão pequenininha, mas ela era pequena. Então a perna dela embolou. E a minha colega maior, obviamente, estava numa velocidade bem maior do que, assim, o passo dela, não é que não é velocidade, o passo dela é muito largo. E a perna da outra se enganchou nesse passo largo. Então deu um impulso do caramba, não sei da onde, botou um impulso, que essa menina se enrolou, ela tropeçou, embolada, enroscada, e saiu caindo e rolando. Só que assim, eu não sei como é que essa minha outra colega só pode ser ninja. Porque eu pensava que as duas iam cair, mas não. Ficou ela rolando no meio das pernas dela e a minha outra colega maior desviando, pegando a perna dela e saindo onde ela tava se enroscando, porque ela conseguiu se enroscar mais de 2 vezes da perna da menina até ela se desvincular e a outra colega saiu rolando
do meio do pátio até o corredor. Gente, a cena eu queria mostrar pra vocês, porque, tipo, foi, tipo, saiu rolando, aí de repente ela para assim, ó, no corredor. Desse jeito assim, ó. Desse jeito. Ela parou desse jeito assim. Tipo, penso logo existo. Ah, minha gente. Tinham algumas pessoas assim no pátio, alguns colegas nossos também, os colegas de sala, os meninos gaiatos lá da nossa sala. Eles não andaram a rir, eu não aguentei não. Porque assim, façam tudo, menos cair na minha frente. E eu tenho uma crise de riso, rapaz, eu... Primeiro eu demorei uns dois segundos pra entender como é que aconteceu aquilo dela se enroscar e sair rolando. Depois eu rasguei na risada. Gente, não, eu queria que vocês vissem. Ela parecia, não sei, um rolo compressor. Parecia uma bola rolando até o bebedouro. E a gente não entendeu, a gente ficou meia hora rindo, a gente sabia se a gente ria, a gente sabia se perguntava, se ajudava a menina. Mas ela tava bem, ela passou bem. Aham, sei. Mas assim, a gente não conseguiu ajudar antes de rir, gente. Olha só, que legal. Eu queria que vocês vissem a cena. Foi a coisa mais épica, a mina rolando, gente. Meu Deus, como é que a pessoa se enrosca nas pernas e alguém sai rolando? Essas histórias de escola, tô dizendo, são as melhores. Eu ri demais, cara. Ah, e o problema, o principal problema foi eu segurar a risada. Tipo assim, eu apagar isso da minha mente, porque a minha mente é igual uma escola. A minha mente, ela é programada pra soltar as imagens de coisas engraçadas nos momentos mais inapropriados. Eu fiquei rindo. Aí quando eu consegui parar de rir, já era pra entrar na sala. Eu falei, tomara que não veja esses flashes desse negócio. Eu tentando botar outros flashes de outras coisas na minha cabeça pra eu não rir. Gente, não deu certo. Era aula de ciências, graças a Deus era aula de ciências com a minha professora Érica, tia Érica. Meu Deus, eu amo tia Érica também. Um beijo se você me assistir um dia. Gente, veio flash na aula da tia Érica. Eu ri tanto que eu passei mal. Fiquei vermelha. Fiquei com falta de ar. Ah, a tia me acudiu. Foi dar água pra mim, gente. Não é legal, gente. E a terceira história, a terceira patetice, né? Aconteceu quando eu tinha uns 7 anos de idade. Era a primeira vez que eu ia pra casa de uma amiga fazer trabalho. Essa minha amiga fazia balé comigo também na época. E ela era muito legal. Ela morava muito longe também, eu me lembro. E a casa dela era muito grande. Eu me lembro assim que a casa dela parecia aqueles castelos, sabe? De tão grande. Assim, na minha visão de criança, né? Mas era grande a casa dela. Tinha escada, tinha tudo, assim. E eles tinham acabado de se mudar, então tinha muita coisa que eles estavam ajeitando, que tinha que pintar e tal. Mas a casa deles era, tipo, muito show pra gente, tipo assim. Tanto que quando a gente chegou lá, a mãe dela e ela foram mostrar pra mim e pras outras coleguinhas toda a casa, né? Ó, porque já tá acabando de se mudar e eles foram mostrar, ó, aqui tem escada e tal. Aqui. Aí eu me lembro que na cozinha tinha aquelas portas que faz tipo de... Como é que aquelas portas de faroeste? Que abre e fecha dos dois lados, que é de madeirinha. Nossa, aquilo ali eu me senti num filme, cara. E criança, sabe, aquilo na visão assim da criança é muito show, porque a gente tipo, tudo tipo assim, a gente chegou lá, parecia que a gente tava no paraíso da Disney. Cara, a criança é muito, muito engraçada, a criança é show. Aí o que acontece? Ela foi mostrar a cozinha, tava tudo bem. Só que vocês sabem que eu tenho GPS, meu GPS veio com defeito, né? Eu até contei, tem um vídeo aí, vou deixar aqui esse vídeo aqui, ó. Que eu conto que eu fui na Pague Menos, que é na esquina de casa, e parei lá na China, na volta de casa. Em vez de descer, eu subi. Então eu parei lá na China. Então meu GPS já é muito legal, né? Partindo daí, né? Aí, ela mostrando tudo e eu colada na minha amiga, porque eu falei assim,
Amiga, eu sabe que eu tenho problema de perder, né? De me perder, eu me perco. Então, pelo amor de Deus, não desgruda de mim. Eu avisei isso pra ela. Ainda bem que eu sabia disso. Aos 7 anos de idade, eu sabia que a minha cabeça não era muito legal. Aí elas mostraram a cozinha pra gente toda. E a gente tava em grupo. A mãe dela tava lá, todo mundo tava lá. E eu não sei o que aconteceu, que eu fiquei olhando as coisas. Tava muito assim, eu fiquei olhando. Eu me lembro que eu fiquei olhando muito a porta. A porta de madeira de faroeste, tinha a porta aqui. E tinha mais na frente a porta de faroeste aqui. Eram 2 portas. E eu fiquei olhando pra essa porta da frente. Enquanto elas tinham saído pra cá. Eu fiquei tipo, encantada pela porta. Aí elas saíram. Eu não sei o que aconteceu. Que eu comecei a girar. Então, tipo, girar. Tipo assim, me perdi e eu fiquei assim, ó. Eu fiquei desse jeito aqui. Tá aqui a cozinha, né? E pra ali. Eu tava olhando assim. Aí de repente eu me perdi. Eu não consegui ver a outra porta por onde elas tinham saído. Eu fiquei assim, meu Deus, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? E eu comecei a gritar, socorro, me perdi! Que burro, dá 0 pra ele. Não sabia onde é que tava, ela não conseguia enxergar a outra porta por onde a gente tinha entrado. E aí, de repente, eu só escuto a minha amiga falar, meu Deus, a Emily se perdeu, só que eu não conseguia encontrar ela. E aí, de repente, ela chega pela porta onde tava na minha frente, eu não conseguia ver o nível de cegueira e de desespero e de GPS perdido da pessoa. Olha o nível. Eu só sei que a minha amiga pegou assim, Emily, aqui. E ela pegando minha mão e eu gritando assim, porque eu fiquei em choque, eu acho, sei lá. E ela, aqui é a porta, olha. Aí depois é que eu fui ver, eu disse, meu Deus. Então aí, resumindo, foi um susto, mas todo mundo começou a rir, né? A doida se perdendo sozinha. Ai, gente, foi essas histórias de hoje. As patetices de gêmeos, pérolas, minhas pérolas. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se vocês tiverem alguma história assim, coloca aí embaixo pra eu não me sentir sozinha, né? Então é isso. Um beijão, fiquem com Deus e tchau, tchau!